Oi pessoal, e todos que seguem o canal VJLR, a arte da marmoraria. Eu estou aqui para mostrar para vocês hoje. Vou fazer um lavatório esculpido e mostrar as medidas que que eu vou executar ele. Então para saber, né, a medida mínima que eu posso usar, porque não é um lavatório pequeno, então eu tenho que saber a medida mínima que eu posso usar. Eu vou dar a explicação aqui o porquê. Então esse lavatório aqui, ele tem 45 de largura por 1,8 m de comprimento. Isso foi determinado pelo banheiro lá do cliente. Então eu vou mostrar para vocês o que a gente deve fazer diante dessa situação. Aqui está aqui, por exemplo, na parte, eu já marquei o bojo aqui, não sei se está dando para vocês verem. Eu vou suspender aqui. Está dando para vocês verem aí? Ali eu suspendi para vocês verem ali a marcação. Que eu já marquei o bojo aqui, mas como que eu devo marcar, como que eu devo fazer essa marcação? Determinado pelo local lá, e eu tive que jogar o lavatório, terminar o lavatório, a parte que vai ficar o bojo e a parte que vai ficar o bracinho. Isso aí eu vou mostrar depois no vídeo como que marca lá na casa do cliente, né, como que determina isso na casa do cliente. Mas aí eu estou explicando para vocês aqui como que foi determinado. Então foi determinado que o bojo, aonde que vai ficar a parte do bojo, mede 54 centímetros. E a parte do bracinho também mede 54 centímetros. Então eu só tenho 54 centímetros para decidir o bojo. Então o que, que eu devo fazer aqui? Nessa parte aqui, na parte da frente, eu não posso deixar com menos de 5 centímetros. Porque os 5 centímetros, quando você coloca as duas pedras, né, que vai a saia testeira e a parte que vai a parede do bojo. Aí quando você coloca a parede do bojo com a saia testeira, aí vai diminuir, né, 4 centímetros, só vai ficar 1 centímetro entre as duas. Então você não pode colocar com menos do que 5 centímetros, não atrapalha, né? Você não consegue fazer o lavatório, né? Fica difícil para você fazer o lavatório. Então, na parte da frente você não pode deixar com menos de 5. E na parte de trás, onde que vai a torneira, você não pode deixar com menos de 12, né? Porque você precisa de fazer o furo da torneira e deixar também a parte do rodopia. Senão não dá para, né, colocar a torneira para dar o espaço do furo legal. Então não pode deixar com menos de 12. O ideal mesmo é 14, porque, né, hoje em dia vem muito essas torneiras de metal, aquelas torneiras robustas, aquelas torneiras que tem uma curva, né? Então ela exige um espaço a mais. Porque do furo ali, da parte da parede do bojo até o furo, eu tenho que marcar 4 centímetros e meio. Eu tenho que marcar 4 centímetros e meio ali, poder marcar o furo da torneira, aonde que, né, que da parte aqui do bojo aqui até na torneira. Então eu tenho que marcar 4 centímetros e meio. Eu não posso deixar com menos, no máximo até 4 centímetros eu posso deixar, mas com menos de 4 eu não posso deixar. Tem que ser 4 a 4 centímetros e meio. E aí eu tenho que marcar esse furo e fazer o furo da torneira. Então, entre essa medida e o furo da torneira e o rodopia, né, eu vou ter que deixar esse espaço de 12 centímetros no mínimo. O ideal mesmo, como eu disse para vocês, é 14, por causa dessas torneiras que são mais curvadas, torneiras de metal. Mas o 12 dá para você trabalhar na medida mínima, né? Então não pode ser menos que 12 não. Então isso é interessante. E ali o que acontece? Outra parte também que é interessante é essa parte aqui que vai ficar do lado do vaso, né? No caso, essa parte aqui que vai ficar com a saia testeira aqui, essa vai ficar a saia testeira aqui do lado do vaso. Ela não pode ficar com menos de 8 centímetros também. Ela não pode ficar com menos de 8 centímetros, por quê? Porque você vai colocar, né, vai diminuir 4 centímetros e mais 3 que tem o metalão. O metalão tem que ter folga ainda de um lado e do outro, né? O metalão ele mede 3 centímetros de largura. Então então você não pode deixar com menos de 8, né? Porque a pessoa tem que imaginar isso tudo. Como que eu vou fazer um lavatório? O cliente precisa nem que eu faça o lavatório, mas eu também tenho que ter esse espaço para colocar o metalão, para chumbar o suporte lá, nem para receber o lavatório. Então ele tem 3 centímetros. Então ali aquela parte que vai ficar do lado do vaso, ela não pode ser menos do que 8, porque senão você não dá para colocar o suporte do metalão. Tem que imaginar isso tudo. O profissional, né, que está começando, às vezes não tem essa maldade, então é importante a gente frisar essa parte.
Então ali eu determinei isso aí. A parte da frente com 5 centímetros, a parte de trás, né, o mínimo é 12, a parte da frente o mínimo é 5, a parte de trás o mínimo é 12. E aí, como é que eu preciso de 8 centímetros do lado do... Eu preciso 8 centímetros do lado do... No mínimo, né? Do lado do vaso, poder pôr o suporte depois. Então eu vou olhar aqui o que, que dá para eu fazer aqui. Eu vou jogar, por exemplo, 53. Aí eu vou jogar 53, como se o lavatório for pequenininho, igual no caso, que é 54 na verdade, desculpa. 54 que eu tava com 53 na cabeça aqui, mas na verdade a medida é 54. Eu vou jogar ali, por exemplo, 54, né? Aí eu vou jogar, por exemplo, como o lavatório é pequeno, e aí eu vou jogar 8 centímetros de um lado e 8 do outro. No caso, o outro tem que ficar um pouquinho a mais, porque o outro eu tenho que descontar os 2 centímetros de rodopia, né? Que tem que ficar 8 centímetros de um lado e do outro livre. Você não pode marcar 8K, porque se na hora que você jogar o rodopia diminui para 6, então não pode. Isso aí, um cara que é profissional de verdade não pode fazer isso. Ele tem que descontar o rodopia primeiro para jogar 8 de um lado e 8 do outro. A mesma medida que ficar de um lado, ele tem que jogar do outro, descontando rodopia, né? Isso é importante lembrar. Então, a partir do momento que eu fiz isso, aí eu vou determinar, eu vou olhar aqui quantos que deu. Igual, por exemplo, eu joguei aqui, ó, 5 na frente. Aí joguei 5 na frente, eu joguei 12 na parte de trás, e eu vou ver quantos que meu bojo vai dar, né? Se meu bojo vai dar e, com, com 25, com 28, ou com 27, ou com 29, né? Vai depender muito disso. Então, se eu jogar, por exemplo, ali 5 na parte da frente e 5 na parte de trás, o que restar ali para mim é o bojo, né? Aí se o bojo não pode dar menos que 25, porque se ficar com menos de 25, fica muito ruim para você lavar a mão. Porque, igual, por exemplo, minha mão é uma mão, não é muito grande, mas não é pequena. Então ela aqui está medindo 20 centímetros, 21 centímetros aqui na palma da mão aqui, se for considerar aqui, tá vendo? 21 centímetros que vai tá dando. Então a pessoa não vai conseguir lavar a mão bacana. Então tem que ser no mínimo 20 centímetros, 25 centímetros para conseguir fazer um lavatório legal. Tem que usar essas medidas mínimas, né? Então a medida mínima aqui é 25 de largura, no caso, né? Para você conseguir lavar a mão bacana. Aí você vai determinar pela parte que você jogou de 5 centímetros na frente e 12 na parte de trás, no caso da medida mínima, né? E no caso aqui, o 8 centímetros lá que eu lembrei para vocês ali, o 8 centímetros da parte do que tem que colocar, lembrando do suporte que tem que colocar, então não pode ser menos que 8 centímetros. Aí você vai fazer essa medida aí entre o espaço que você tem para fazer o bojo, para determinar fazer o bojo. Então é assim, e eu fiz essa marcação aqui. Aí não sei se tá dando para vocês verem aí, ó. Mas aqui tá vendo a marcação do bojo? Aqui tá a marca do bojo e aqui tá a marca que eu vou tirar e aqui vai ficar o bracinho. Aqui vai ficar o bracinho e aqui vai ser a marca que eu vou... Esse aqui vai ser a parte que eu vou tirar. Mas eu vou tirar essa parte... Eu vou tirar essa parte ali depois que eu fizer... né, o 45 do bojo ali. Que fica mais fácil depois que eu fizer o 45 do bojo. Fica mais fácil pra eu fazer o 45 e depois tirar a peça. Porque se eu tirar e deixar só o bracinho, além de correr risco de quebrar, e ainda fica ruim para eu manusear. Então assim fica mais fácil para eu fazer o 45 do bojo. E depois que eu fizer o 45 do bojo, eu venho e tiro a parte para deixar o bracinho. Assim que eu faço. Então eu vou gravar um outro vídeo aí também postando como que eu faço o 45 ali. Eu vou acertar direitinho ali, depois que eu cortar, fizer o corte direitinho. Eu vou marcar, né, a parte de trás que eu marco direitinho e vou mostrar para vocês como que eu faço, o que que eu uso, né, para poder fazer esse 45. Então isso tudo é bastante importante. Aí eu vou estar mostrando para vocês, vocês assistem aí que eu vou gravar um vídeo aqui fazendo essa parte. E não deixa de curtir, né, de seguir o canal, se inscrever aí. E se vocês quiserem também me seguir lá no Instagram, meu Instagram é Vanderlei_WNC. Né? Não deixe de me seguir lá no Instagram. E aqui também, né? Aqui também é a marmoraria
no meu canal, na verdade, né? Que a minha marmoraria chama Marmoraria Top. Mas meu canal no YouTube chama VJLR, a arte da marmoraria. Aí vocês não deixem de curtir, né? De compartilhar, de seguir, para eu estar ajudando mais pessoas também a, né, a aprender essa profissão, a saber como é que faz da forma certa, como que, né, eu vou gravar vídeos também mostrando como que marca lá na casa do cliente, para a pessoa saber direitinho, né, que não é só saber fazer, a pessoa também tem que aprender a marcar na casa do cliente também, né? Porque, igual, por exemplo, eu trabalhava na marmoraria e eu montei minha marmoraria própria e aí eu tive que aprender, e eu aprendi sozinho, tipo assim, marcar na casa do cliente, ninguém me ensinou, mas como eu tinha experiência de pedreiro, aí eu fui aprendendo as manhas de fazer a marcação direitinho. E hoje eu já sei, né, como que faço da forma certa. E aí agora eu posso passar esse conhecimento para as pessoas que estão aprendendo. Então não deixe de seguir, de curtir, de compartilhar aí, para vocês receberem notificação dos próximos vídeos aí que eu for gravar, para você estar recebendo notificação.